Meus amados e queridos irmãos, graça e paz a todos. Quem vos cumprimenta é teu amigo, pastor Claudinei Gomes, de onde nós vamos estar respondendo a partir desse momento a pergunta que eu havia feito, né? Se o casamento é um remédio para curar a solidão do ser humano, o que se dizer de pessoas que casam e a solidão continua, não é verdade? Inicialmente, queridos, tá? Eu queria pegar aqui como base Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz assim, ó: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora. Muito bem, é muito bom aprendermos, né, com a Bíblia, a santa, poderosa, inerrante palavra do eterno Deus, porque é dela que nós exaurimos lições para a nossa praticidade de vida. Inicialmente eu queria dizer aos senhores que Deus não achou bom o homem viver só. Então, eu queria expressar que Deus, ele fez todas as coisas em pelo menos 4 ordens, criando o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e em quarto ele faz o homem. E as 3 ordens primeiras que Deus fez tudo com o poder da palavra, que foi a natureza animada, inanimada, répteis, anfíbios, mamíferos, peixes, aves e etc. E na hora de Deus fazer o homem, ele faz com a mão, colocando em seu espírito paterno, sentimento, carinho, né? Enfim. Então, queridos, tudo que Deus fez, ele achou bom, menos o homem só. E é interessante os senhores pensarem comigo que a palavra só, ela é formada gramaticalmente no encontro de uma consoante como a vogal que dá o início da palavra solidão, né? Pois bem, e é interessante pensar que Deus olha para o homem e diz, não é bom que o homem esteja só, porque a solidão é algo tão amargo, tão ruim, tão indesejável, que nem o próprio Deus, ele gosta da solidão, né? Ele é um Deus, sim, que no hebraico é conhecido como Elohim, que é um Deus que subdivide em pelo menos 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Salomão escreveu Eclesiastes 4 e a partir do verso 9 ele diz, melhor é serem 2 do que 1, porque tem o melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas aí do que estiver só, quer dizer, sozinho, pois caindo não haverá quem o levante. Mesmo Salomão escreve Provérbios 18 e 22 e diz que o que acha uma esposa, acha uma coisa boa, né? E recebe favor do Senhor, né? Em João 8,16, Jesus disse, o Pai nunca me deixa só. Inclusive até o maior ataque do ministério cristocêntrico foi quando ele estava sozinho, né? Eva, quando deu trégua para a serpente, estava sozinho. Abel, quando foi morto pelo primeiro homicida chamado Caim, ele estava sozinho, né? Observem, senhores, que Davi, quando teve a queda do seu ministério, ele estava dentro do palácio com quem? Sozinho, né? Sansão, o homem mais forte do mundo, se torna mais fraco quando cai, né, no conto de vigário por intermédio de Dalila, enganado no seu emocional, quando estava com ela com quem? Sozinho, né? Então, senhores, observa que de Jerusalém, quer dizer, do Getsemane, ou Getsemane, né, cuja palavra no aramaico significa prensa de azeite, de Getsemane a Jerusalém, Jesus sentiu 4 diferentes dores, né, que é a dor mental, moral, física e espiritual. E a agonia mais ápice para Jesus Cristo foi a dor espiritual, quando lá na cruz, pendurado entre os céus e a terra, ele vai dizer, Deus meu, por que tu me desamparaste? Que é a dor da solidão, meus queridos, né? Porque para eu falar no decorrer aí da resposta da pergunta, eu tenho que falar um pouquinho sobre o que é a solidão, o que ela causa. E nós somos um tanto sabedores que a solidão ele é um caminho para outras dificuldades internas, né? E tem muita gente precisando de uma cura interior porque está doente. E a maior enfermidade que se chama hoje é o quê? A solidão. Porque é uma doença que a ciência reconhece como uma das piores que atua no mundo, chama-se solidão cósmica. Por exemplo, Davi disse em Salmo 23:4, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, né? E aí eu pergunto, por que, Davi? Quem sabe ele estaria me respondendo, porque eu não sofro de solidão. Tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consola. Hoje a gente é de muita naturalidade encontrar pessoas com máscaras que aparentam felizes,
mas sofrendo de solidão, porque a psicologia diz que nós podemos enganar as pessoas com a expressão facial e maquiar ser o que não corresponde a ser por dentro, né? E aí vamos pensar uma coisa interessante, queridos. Deus criou os anjos e colocou acima do homem. Deus criou os animais e colocou abaixo do homem. E Deus criou a mulher e colocou diante do homem. Olha que coisa linda. Aí nós entendemos que a mulher não pode estar junto dos anjos para não estar acima do homem. A mulher não pode estar junto dos animais para estar abaixo do homem. A mulher foi feita para ser companheira do homem, adjutora, quer dizer, com isso, ambos longe da solidão, né? Isso é tão verdade que eu estou falando, queridos, que existe um filme que eu assisti, meu Deus, que filme lindo até mesmo, chamado filme do Náufrago. Eu não sei se a minha esposa chegou a assistir esse filme. Náufrago. E o filme, a história diz que um avião caiu, esse homem ficou sozinho numa ilha e a solidão traz um impacto tão profundo nesse homem que ele pegou uma bola e ele, com uma tinta, desenhou uma carinha na bola, ele conversava com a bola, porque Deus colocou, né, no ser humano aquilo que eu chamo de um instinto de se relacionar, queridos. Deus não fez o homem para viver isolado, sozinho, né? E aí a gente entende que do primeiro casamento de um, Deus fez dois. Hoje, de dois, Deus faz um, né? E aí qual é a pergunta feita aí, né? Que se perguntássemos a Deus o que ele diria do casamento, quem sabe o casamento para Deus, ele estaria dizendo, é um remédio para curar a solidão do ser humano. E aí vem a pergunta, então o que se dizer de casais que casam e a solidão continua? E agora? Bom, aí eu tenho que desvendar aqui sem tampar o sol com a peneira. E eu vou citar pelo menos 3 itens principais para não falar 3.000, tá bom? Número 1, televisão e internet. Foi uma ferramenta criada que apagou o diálogo de muitas pessoas, querido. E acabou entrando o quê? A solidão, não é verdade? Isso se tornou um perigo muito grande, muito grande, muito grande. Só para os senhores terem uma ideia, quando eu falo de diálogo ou comunicação, a palavra comunicação no latim é communicatium, troca de duas coisas, um pergunta e outro responde, né? Porque não há relacionamento que sobreviva se não houver um processo de comunicação construtiva, né, sendo desenvolvida dentro de casa. E a comunicação envolve 3 coisas básicas: falar, ouvir e compreender, né? Por exemplo, quando a gente fala de falar, que em Provérbios 18 e 21 diz que a morte e a vida está no poder da língua, né? Conforme eu disse aos senhores que comunicação no latim significa communicatio, que é a troca de duas coisas, quer dizer, conversar no latim significa a junção de 2 palavras, com e, junto mais versar, né? E depois o ouvir, né? Que é a parte mais difícil no processo de comunicação, porque nós ouvimos 20% daquilo que as pessoas nos dizem e só se ouve bem quando se olha no olho de quem está falando. Agora, tenta conversar com a mulher na hora de novela para ver se tu consegue. Tenta conversar com ele na hora de futebol para ver se consegue. E aí acaba entrando na solidão, queridos, certo? Compreender, ter compreensão, faculdade de perceber, entender o companheiro, entender a companheira. Agora os senhores acham que eu estou falando demais? Segura essa. 1 de cada 7 casamentos no Brasil termina em divórcio. 80% dos casais hoje se queixa da falta de intimidade. E a ausência do diálogo é a principal causa disso, queridos. Então a coisa é árdua, entendeu? Para os senhores terem uma ideia, hoje são mais de 70% das famílias no Brasil em crise. Eu disse agora há pouco, né, aos senhores aí, que uma pesquisa feita diz que 12 casais se casam 2 anos depois, 6 se separam, 4 se toleram e 2 são felizes, né? Então a coisa vai de mal a pior. 140 mil casamentos que se desmancham por ano, meus queridos, não é verdade? Um outro item que pode possibilitar a solidão entrar no casamento, amados, chama-se casado solteiro. Aliás, deixa eu falar uma coisa para você, televisão, também a internet, né? Essa onda do WhatsApp, né? Eu acho que temos que ter tempo para as coisas. A pergunta que eu faço aqui é o seguinte: quem domina quem? Você domina a internet ou a internet domina você? Porque se você não tem mais tempo para o seu esposo, é a internet que está dominando você.
E aí é um perigo. Se você não tem mais tempo para sua esposa e a internet domina você, casamento com contagem regressiva para cair nos braços um divórcio, meu irmão. Para chorar lágrima de sangue no amanhã. Acorda enquanto é tempo. Você está entendendo? Porque o diabo é sujo. Outro item é a ocupação excessiva, né? Ocupado demais, que não tem tempo, né? Às vezes eu vejo aí pastores, igreja, e a mulher querendo um passeio, né? Hoje as mulheres estão tomando a iniciativa de trabalhar fora e o homem trabalha de um lado, a mulher trabalha do outro, filhos ficam em creche, ficam em escola, é um casamento banhado de um buraco da solidão, não tem mais aquela unidade, aquela unicidade de um almoço, um lanchar, um jantar juntos. Isso é um perigo. 1 Timóteo capítulo 3 diz assim, ó, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos sob disciplina, porque aquele que não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Eu não sou contra as irmãs fazer a obra, mas primeiro é a casa. Eu não sou contra os irmãos quererem fazer a obra, mas primeiro é a sua família. Tá entendendo? Aí depois tem um outro item, que é o casado solteiro, porque a vida de solteiro, meu irmão, é uma situação, certo? Deixa eu abrir aqui Coríntios aqui, eu vou puxar um texto para vocês, que eu não estou trazendo um assunto banhado na área da engrenagem, não. Eu ministro sobre isso aqui, eu tenho que viver isso aqui, ó. Primeira carta do apóstolo Paulo, dirigida à igreja mais poderosa da época, que foi a igreja de Coríntios, capítulo 7, a partir do versículo 32, ele diz assim, ó, bem quisera eu que estivesses livres de cuidado. O solteiro cuida aí das coisas do Senhor, em como é de agradar ao Senhor, ok? Tá tranquilão. Mas o casado, versículo 33, cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a sua mulher. Olha o versículo 34, está dividido. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa. Tá tranquila, tanto no corpo como no espírito. Agora, porém, a casada cuida das coisas do mundo e como há de agradar ao marido. Tá entendendo, irmã? Então, a coisa é um pouco mais baixo, entendeu? E aí, nós temos que pensar uma coisa muito interessante, certo? Eu vou deixar aqui, porque não é de se muito falar não, meu irmão. É básico. 3 recomendações básicas para apagar a solidão do casamento. Número 1, ame a sua companheira, ame o seu companheiro, tá bom, meu irmão? E a pergunta que eu faço aqui é o seguinte, como é esse amor? Como é que deve ser esse amor? Esse amor deve ser baseado em 1 Coríntios 13. Sabe como ele é? Ele é paciente, ele é benigno, não tem inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses. Você ama? Hein? Não se irrita, não suspeita mal, o amor não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Se você não está pautado nisso aqui, você não tem amor. Entendeu? Então vamos amar de verdade, porque o amor não é falado, ele é demonstrado, certo, meu irmão? Entendeu? O resumo aqui dizendo o seguinte, o que você não gosta que faça com você, não faça com sua esposa. Aquilo que você não gosta que faça com você, não faça com seu esposo. Tá? Fecha aqui. Segundo, tenha comunhão com ele, tenha comunhão com ela, almoçar, lanchar, jantar juntos. Hoje cada um almoça num cômodo, outro almoça no quarto, outro na cozinha, outro na sala, tá tudo errado. Isso aí deixa a solidão permear, mandar e no casamento. Terceiro, dialogue com ele, dialogue com ela. O diálogo, não obstante as questões até mesmo de uma palavra branda que apaga o furor, como a Bíblia diz, mas faz corrigir, acertar muitas coisas, tais como apagar a mágoa secreta, porque mágoa secreta só é secreta quando aquilo que só você sabe, né? Às vezes você põe uma máscara que está bem quando não está bem coisa nenhuma. Tem um câncer aí dentro da sua alma, sorriso não é mais verdadeiro, e aí deixa você sofrendo de solidão por dentro, arrebentando, azedando a sua vida espiritual, emocional e atingindo até o físico, entendeu? Então vão viver fora de uma vida vegetativa, viver com dignidade, viver uma vida com abundância, plena, com qualidade, né? Baseando em João 10:10, sabe? E não permitindo que o ladrão venha roubar, matar e destruir o nosso casamento, mas viver com dignidade. Tá bom, querido? Espero ter respondido a pergunta e vamos para a próxima, que é a questão de uso de doutrina e costumes. Um forte, cordial abraço a todos em nome de Jesus.